né, voltei de novo com a mesma roupa. Mas agora eu vou gravar o vídeo sobre o meu depoimento do dia do grande terremoto aqui do Japão, que foi dia 11 de março de 2011, né? Eu vou falar um pouquinho de como foi meu dia, o tempo daquele terremoto, como foi difícil. Foi assim, era 2h49, eu me lembro que eu tava trabalhando na máquina de bentô, né? Nós estava fazendo bentô na esteira. 2h49 da tarde numa sexta-feira. Aí começou a tremer, né? Mas só que eu tava na máquina, o barulho da máquina era grande, eu não tava percebendo. Aí quando o meu marido tava no final da linha pregando o preço dos bentós, né? Aí uma japonesa falou pra ele, veio o alarme no celular dela, né? Que aqui toda vez que vem um terremoto forte, os celulares recebem uma mensagem para alguns segundos antes para você se prevenir. Alerta de terremoto. Aí tocou o celular dela. Era aviso de terremoto. E ela avisou meu marido, né? E meu marido, quando ela avisou, começou a tremer. E meu marido gritando pelo meu nome, mas o barulho da máquina tava alto, né? E ele, Lorena, Lorena. Aí eu olhei pra trás, o que foi? Terremoto. Aí eu, hã? Aí quando eu vi os pratos em cima da mesa tremendo, aí a máquina começou a sair do lugar. E todo mundo na esteira ficou desesperado. E o que veio na minha cabeça? Todo dia eu falava pro meu marido, olha, Kendi, se vir algum terremoto ou se acontecer algum incêndio, a gente tem que correr as escadas. Aí o Kendi, tá. Isso a gente sempre falava aqui em casa, né? Quando veio esse terremoto, foi a primeira coisa que veio na minha cabeça, era a nossa conversa do dia a dia. A gente tem que descer as escadas. Foi dito e feito. Isso não é o certo. O certo é você ficar embaixo de uma mesa ou de alguma coisa que vai proteger você. O certo era a gente ficar embaixo das esteiras. Mas eu e meu marido saiu correndo. E todo mundo ficou debaixo das esteiras. Esteira tombou, tudo, máquina que pesava toneladas, tudo saíram do lugar. E quando a gente chegou nas escadas, a escada ia para um lado e para o outro. E tremendo muito, 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 muito. Porque eu pensava que naquele dia o mundo ia acabar. E a gente conseguiu sair do terceiro andar, correndo pelas escadas, mas a gente conseguiu sair. Eu moro do lado da fábrica e na frente da fábrica tem uma horta. E a gente, quando conseguiu sair de dentro da fábrica, tinha parado um pouco do terremoto já. E quando a gente conseguiu sair, começou de novo. O outro tremor, muito forte. E os carros na pista ficavam assim, igual parecia que a gente estava numa onda. E a gente conseguiu ir para o meio da horta e a gente ficou abraçado lá. Ficamos abraçados, rezando, pedindo para Deus nos protegesse daquele... que a gente não sabia o que estava acontecendo, né? A gente não sabia o que estava acontecendo. E onde que era esse terremoto? Aí eu, pronto, Kendi, o Japão vai afundar agora. E eu chorando, desesperada, e a gente aí parou. Aí todo mundo saiu de dentro da fábrica. Quando parou a segunda vez, todo mundo saiu e foi pra frente da fábrica, porque era o lugar mais seguro. E quando tava todo mundo na frente da fábrica, o meu marido, né, então já tinha ido aqui no nosso aparato, que fica do lado. E dentro de casa tava tudo intacto, não caiu nada, tava tudo perfeito. A única coisa que caiu foi ticho que tava em cima, assim, coisa leve, foi só que caiu, mas nosso apartamento tava televisão, tava tudo no lugar. Parece um milagre, porque dentro da fábrica caiu tudo, coisa que pesa tonelada, saiu e nosso apartamento tava, graças a Deus, Deus estava aqui, naquele momento Deus estava com a gente. E o Kendi veio em casa, aí
quando ligou a televisão, viu que tinha sido Iwate, Sendai, para aqueles lados, e que ia haver tsunami. E, nossa, e quando ele viu aquelas imagens na televisão de tsunami vindo, e ele foi, algumas pessoas já estavam sabendo, né, e foi contar para o pessoal da fábrica, né, que era em Sendai, que estava vindo tsunami, que o tsunami estava levando tudo. Nossa, foi horrível. E naquele dia, o chefe da gente, tinha um chefe na nossa sessão, que ele queria, porque queria que a gente voltasse a trabalhar. Como que a gente ia voltar a trabalhar se as coisas estavam tudo fora do lugar? E ele queria que eu entrasse na fábrica. Eu estava em estado de choque, eu falei que eu não ia entrar. Meu marido falou também que eu não ia entrar, que ele ia. E o chefe começou a pressionar a gente. E nossa cabeça estava horrível. Meu marido foi. Nesse dia, minha sogra ficou comigo em frente do apartamento, que eu não queria entrar de jeito nenhum, que não parava de tremer. E eu com medo da fábrica caísse, porque dava terremoto de 2 em 2 minutos, 1 em 1 minuto não parava de dar terremoto. E foi horrível. Aí tá, meu marido voltou pra casa e a gente vendo aquelas imagens de tsunami na televisão, levando tudo aquilo e a gente com medo. Foi horrível. Vocês viram na televisão como que foi aquelas imagens, né? Então, nossa, aí quando meu marido voltou da fábrica, foi comprar água, comprar arroz para deixar tudo estocado, porque ia acabar. Ia acabar no supermercado, que tava todo mundo correndo atrás das coisas. E ele conseguiu comprar algumas coisas, mas só que no decorrer da semana tinha que ir cedo no supermercado atrás de água, esse tipo de coisa, arroz, porque senão você não encontrava. A tia do Kendi tinha que mandar pra gente de Shizuoka pra cá. Então foi muito difícil. A gente pensou em desistir e ir embora pro Brasil. Porque também tinha os problemas da usina nuclear, né, que ia explodir a qualquer momento. E meu marido estava com muito medo. Como a gente pretende ter filho no futuro, ele acha que aquela radiação poderia afetar alguma coisa no meu corpo, ou me prejudicar, eu, ele, a mãe dele. E a gente cozinhava com água mineral naquele tempo, porque a gente tinha medo de usar água normal. Então foi muito difícil. E o meu marido queria ir embora por causa da radiação. Eu queria ir embora por causa dos terremotos. Eu não estava muito preocupada com a radiação. E tá, aí a gente foi. Cada dia que passava era terremoto. A gente ia trabalhar, eu, né, ia trabalhar morrendo de medo todo dia. E a gente passou o tempo todo, acho que eu passei uns 3 meses sem dormir à noite, por causa que não parava de dar terremoto. E eu ficava com medo, que vinha toda hora aquelas imagens na minha cabeça, né, do terremoto. E foi bem difícil. Mas Deus, eu comecei a rezar bastante. Eu lia o Salmo 91 toda noite antes de dormir. E eu fui superando, conseguindo. E aos poucos foi passando e foi diminuindo a quantidade de terremoto. Hoje dá, mas é bem pouco. Mas naquela época era um atrás do outro, era bem difícil. Então, meninas, foi uma situação, eu acho que foi um dos piores dias da minha vida. Foi aquele dia do terremoto, né? Porque foi bem complicado. Mas Deus deu força suficiente pra gente superar tudo aquilo. E outra dica, quem vem por Saitama é onde eu moro aqui, então não tinha perigo de dar tsunami, mas sim terremoto. Hoje em dia, aqui nas televisões japonesas, tá prevendo, né, que vai vir um grande terremoto na região de Tokai e Kanto, né, que Tóquio, um grande terremoto estão prevendo. E
só vive passando alerta, né, para você ficar em alerta. O que é sempre bom você ter estoque de água em casa, arroz, comidas enlatadas. Eles estão dando muitas dicas para você fazer seu kit de terremoto. Tá tendo nas escolas, em empresas, tá tendo vários treinamentos de terremoto. As casas aqui no Japão são preparadas para receber um terremoto, eu acho. Para vocês viram nas imagens que o terremoto não causou destruição na cidade. O que causou destruição foi o tsunami. O Japão, apesar de tudo, é um país seguro para terremoto, mas não é um país seguro para tsunami, que o Japão é uma ilha. E isso me tranquiliza, sabe? Porque os apartamentos, as casas, os prédios são todos preparados para grandes abalos, né? Um tempo atrás, acho que semana passada, deu na China um terremoto de magnitude 5 e caiu, destruiu todas as casas quase, e morreu várias pessoas, né? E aqui um terremoto de magnitude 5 não cai, as casas são próprias para receber isso. Isso me deixa mais tranquila. E então as televisões estão alertando sempre para você der um grande terremoto, você ficar embaixo de mesas, lugares que vão lhe proteger. Não corra não fique embaixo de coisas que podem cair na cabeça de vocês, né? Que é perigoso cair alguma coisa na sua cabeça para você não se machucar. Então, com relação a isso, o Japão é um país seguro. Agora, vamos esperar, né? Esses grandes terremotos, vamos ficar sempre em alerta com relação a isso. Então, esse foi um pouquinho do que eu passei naqueles dias. Foi muito sofrimento, mas a gente tira sempre uma lição com isso, né? Eu aprendi que a gente se apegando a Deus, a gente consegue superar tudo isso, porque eu li muito a Bíblia, então aquilo me deu muita força para mim poder superar aquilo. Eu quase entrei em depressão, porque se eu fosse embora naquela época pro Brasil, era tipo um balde de água fria na nossa cabeça, nossos sonhos, nossos objetivos, ia tudo por água abaixo. Mas graças a Deus, Deus estava com a gente naquele momento. Então, é isso, meninas. Esse foi um pouquinho da minha história daquele dia. E eu queria compartilhar isso com vocês. Tudo isso que acontece deixa a gente mais forte pra um dia que acontecer coisas piores, você ser forte para superar. Então é isso, meninas. Eu quero agradecer mais uma vez pelo carinho de vocês comigo, que eu tô recebendo muitas pessoas maravilhosas lá no meu Facebook. Quem quiser me adicionar lá, eu vou deixar o link aqui embaixo para você me adicionar lá. E vocês serão super bem-vindas no meu Facebook, aqui, assim como no meu canal. Eu adoro receber vocês aqui. Então, 1000 beijinhos para vocês que me assistem e até o próximo vídeo. Bye, bye!